Ô, Silvio, você tá me seguindo, é, meu irmão? Importante para o nosso entendimento de filosofia e democracia. Mas para entendermos melhor o que foi o mundo grego, porque ele é tão especial, precisamos dividi-lo em 5 períodos, começando pelo pré-homérico. Isso tudo tem início em 2000 a.C., no sul da Península Balcânica. Podemos considerar o período pré-homérico como o início de uma civilização pré-grega, marcada pelos creto-micênicos. E quem que... Por que tu muda o teu nome, véi? Tu é viado, é, Cássio? Entendi, Morton. São esses tais de Cada fofocagem de lado. São povos indo-europeus que migraram do Oriente Mas para toda o vez eu Ocidente. esqueço, porra. Eu tô lembrando do outro ainda. Instalaram no sul da Península Balcânica. Os mais importantes deles eram os aqueus, os eólios e os jônios. Então, sim, os gregos são uma mistura de povos de características e culturas distintas. No geral, eles tinham importantes laços comerciais com a galera do Mediterrâneo, dominavam metalurgia e cerâmica e tinham uma fonte de escrita baseada em sílabas. Eles também desenvolvem a língua e mitologia que é marcar a Grécia. Mas vem cá, qual era a religião desses povos? Os creto-micênicos eram politeístas. Isso significa que eles acreditavam em vários deuses. Basicamente, era meio que uma família cósmica que comandava o universo e os seres que habitavam nele, sendo os principais dos deuses Zeus, Hera, Atena, Poseidon, Ares, Apolo, Afrodite, etc. A base cultural grega é formada a partir deles, e a mitologia por trás dessa família doida daria origem também à tragédia e à comédia grega, ou seja, o teatro. Mas vem cá, tinham cidades nessa época? Sim, e as principais delas eram Mecenas, Nossos e Troia. A organização política desses povos era chamada de talassocracia, que era uma espécie de conselho de grandes comerciantes marítimos. Eles tinham um grande poder e influência na região, mesmo com a existência de alguns reis. Então, estavam lá eles vivendo tranquilões quando... Pera, que cheiro é esse? Você tá sentindo? É cheiro de ataque dos Dórios. O ano é 1200 a.C. e os Dórios eram um povo... Tá todo mundo bem, aí os caras vão brigar. Sabe qual é o massa das civilizações? É que tá todo mundo bem e os caras vão brigar. Ninguém tá bem. Leu a carta? Que carta, ô Mengo? Eu não recebi carta de ninguém. Não. Quem é que manda carta hoje em dia, meu irmão? Só o SPC. Vai tomar no cu, Mengo. Filho de rapariga. Cabra safado. Filho da puta. Europeu violento e militarizado que chegaram com tudo. Filho de rapariga. Nossa senhora. Aqui não, no seu pescoço, que é pra você ficar troncho, cabra safado. Causando terror nos creto-micênicos e botando eles pra correr. Eu aqui, inocente, velho. Inocente pra caralho, porque eu recebi uns e-mails aí da galera, pô. Na inocência, o cara pai todo pilantra, bicho. Tá vendo como vocês são sujos, velho? Como vocês são ruins? E depois vocês falam de mim, velho. É isso que eu tenho que lidar aqui. Malícia o tempo todo. Isso aqui é um ambiente sujo. Um ambiente sujo. Parte deles fugiram e se dispersaram de forma desorganizada. Esse é bom, eu não quero não, Gabriel. Para o interior da Península Balcânica, que ficou conhecido como a primeira diáspora grega. Orelha, então, isso deu meio que uma desandada no desenvolvimento das civilizações, já que agora grande parte da população tinha fugido para as montanhas. Lá eles formaram genos, organizações de pequenas comunidades agrícolas familiares. Ah, você que era robô. E eram governados por um patriarca chamado Pater. Não é Pater. E os membros mais próximos do patriarca formavam a aristocracia local. Essa organização social marcou muito o próximo período que vamos ver, o período homérico. Lá por volta de 1100 a.C., os genos tinham uma base patriarcal de organização social, ou seja, o líder era o pai e o poder era passado de forma hereditária para os filhos. Alguns séculos depois, esses genos começam a apresentar um crescimento populacional, e eles começam a sentir a necessidade de expandir, de ocupar novas terras. A aliança entre as famílias que formavam genos... Cara, ela sabe qual foto? É que ela escreveu, cara. Ela escreveu e tipo assim, ela chegou a desenhar o negócio e foi aqui e tal. Ok. E beleza, agora escreve bem direitinho, né, velho? Porra. Trabalho do caralho. Já escrevesse com mouse, zero, por acaso? Eu queria escrever com mouse pra saber como é que é. Ela tava com... Não tava com mouse, ela tava com a canetinha bonita, né?
Você chama isso de feio, mas endeusa as runas viking, não é, Immortal? Ih, de repente não. E a runa viking aqui. Runas vikings. Fala mal de mim, mas gosta das runas. Tudo troncho, olha isso aqui. Como assim organizada? Organizado sou eu, meu irmão. A origem às frátrias, e o poder foi se concentrando nas mãos de alguns líderes, o que é chamado de oligarquia. Então, com a formação das frátrias, as tribos passam a crescer pra caramba, e isso passa a demandar mais terras férteis para abrigar toda essa galera. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com esse tal de Homero que a gente fala toda hora? Homero escreveu a famosa obra Ilíada, um dos registros que a gente tem sobre a Guerra de Troia. Ninguém sabe direito se Homero existiu de verdade ou se foi um símbolo da tradição grega, mas a guerra foi bem real, apesar de parecer um episódio de caso de família. O estopim da guerra foi o sequestro de Helena, descrita como a mais bela das mulheres. Mas também botaram o ganho do cara, dona menina. Pegaram a mulher do cara. Como é que o cara vai ficar bem nisso aí? Como é que o cara fica bem nesse negócio? O cara tá ali de boa, aí chega um parceiro, diga, e aí, meu bro? É exatamente isso aí, toque. Como é que tá? Beleza, pá? E tamo aqui, só os amigos, tomando um vinhozinho, pá. O gordinho dorme, Menelau tira um cochila. Cochilou, o cara falou, e aí, galega? Coroa tá meio buchudo, não tá em forma, tô sentindo sua cara triste. E aí? Cadê o Jabu pra explicar essa conversa, velho? Caralho, velho. Tá vendo aí, velho? Isso mesmo. Por Paris, príncipe de Troia. Então, o marido de Helena, Menelau, irmão do rei de Micenas, reuniu um exército para invadir Troia e resgatá-la. A guerra de Troia durou cerca de 10 anos e o cerco foi rompido quando os troianos... Agora, na moral, esse coroa atuou. Durou cerca de 10 anos e o cerco foi rompido quando os troianos aceitaram um presente dos gregos, um cavalo gigante de madeira. Que lindo! Mas na verdade estava cheio de soldados inimigos dentro. Resumindo, se alguém quiser te entregar um cavalo de madeira, não aceite. Daí que vem a expressão presente de grego. Mas voltando à formação da civilização grega no período homérico. A escassez de terras férteis aumenta, e elas passam a se tornar muito mais valiosas do que antes, e é claro que isso resulta numa disputa por essas terras. Quer dizer então que esse é o início da propriedade privada da terra? Sim. As terras passam a se concentrar na mão dos eupátridas, os latifundiários da época, e aqueles que não possuíam terras trabalhavam para aqueles que as tinham. E tem mais. Certo. Se o servo se endividasse com os eupátridas, ele se tornaria escravo. Isso deu início à prática da escravidão por dívidas. A política era exercida pelos aristocratas, dentro de uma estrutura oligárquica de poder. E esses nobres líderes tinham uma solução para o problema da escassez de terras. Bora expandir pelo mar Mediterrâneo e sair conquistando tudo. Dando início, sim, à segunda diáspora grega. Olha, os caras, uns nomes doidos. Como é que a gente vai entender isso aqui? Se tivesse da escola, não lembrava do primeiro. É Mércules, como é o nome do cara? Hécato, é? O nome do cara, do velho da estátua lá, velho. Gênio não, pô. É o tal de... É Jônio. Não, não é Erasmo não. É outro cara. Que fez o livro da Guerra Espartana. Homero? Homero, pô. Só os amigos. Aí, ó. Os gregos começam, Olá, então, a Ricardo. expandir pelos mares Jônico e Egeu, chegando ao sul da Península Itálica. Isso marca o fim do período homérico. Período arcaico. Agora que as tribos... Meu parceria Jabancio, temos um assunto aqui que é da sua gameplay. Vem cá, chega aí, né? Por favor, venha cá, meu amigo. Ainda tem. Você conhece demais. Boa tarde, meu Boa amigo. tarde, meu amigo. Liguei pra você, você nem atendeu com seu iPhone. Não... Não chegou ainda não, meu amigo. Calma.
Ah, se fuder. Meu parceiro, é o seguinte. Ah, Os amigos os amigos. foram convocados pra tomar uma. Uhum. Os caras foram lá, pá, que não sei o que, vamos ali, pá. E aí tinha Tomar um uma cara, uva, conversar merda. só os caras lá, e desse negócio tinha um cara muito bonito no meio, Uhum. encantador, charmoso. E do Aquele outro lado cara. tinha uma moça, entendeu? Vamos dizer que o nome dela é Helena. Uhum. Helena, tranquilo lá. Assim, supostamente a cidade era tipo Troia, né? Entendeu? Troia ali, pá, Tá, beleza? entendi a referência. Aí certo. os amigos ali, tomando um cara bonito, encantador, converseiro. E aí, Aham. o marido de Helena, parece que o nome dele era Menelau, vamos dizer que é Menelau. Nesse procedimento, dormiu mais cedo. Aham. Os Bebeu amigos, muito. Os amigos bebeu muito, tava gordinho, dormiu cedo. E aí ficou a Helena e o menino lá, só tem Se admirando. conversando. E aí o menino falou, Helena, só tem eu e tu aqui. Tu tá me olhando faz um tempo, mordendo os beiços. Certo. É nóis. Aí comeram Helena. Ah, Ah, acontece. como se não bastasse Ah, comer Helena, levar Helena embora. aí ele errou. Tá errado. Infringiu a lei 5º. A lei 5 do manual. Não, porra, esse manual aí é foda mesmo, né? Não roubar a comida dos outros. Entendi. Entendeu? Aí 10 anos depois, o Menela foi buscar a Helena. Uhum. Só usar. E o que aconteceu? E aí, de lá pra cá, Jabu, deu toda aquela confusão, gente morreu Irmão. por conta de uma gaia. Porque Porque o cara ele fez infringiu a regra 5. Entendeu? Eu não estava lá pra ajudar. Você tem que ser um conselheiro, Jabu, você tem que ser conselheiro, pô. Não, eu aposentei dessa vida. Mas eu entendo muito. Já vivi muito nesse meio aí, entendeu? Não foi desenho depois que os caras falaram, Caio? Foi o que o cara falou lá, ou eu tô ficando doido. De lá pra cá, aquela conversa toda, foram lá buscar, quando buscou, demorou um tempo, né? De lá pra cá, abusaram demais da menina, né? Mas a menina era feliz? A bichinha, rapaz, a bichinha, ela chega, foi balangana, Ah, então. os beijos assim. Aí é amor, né, Vitor? Eu sou a favor do amor. O problema é que esse amor gerou muita morte e confusão, velho. Perdeu um cunhado, né? Perdeu a cidade. Pô, bagulho, muito nervoso. A galera dentro de um cavalo, todo mundo atucanado. Só os Todo mundo cupichas. atucanado. Mas foda, eu queria Doido. saber de você assim, que já que você falou que isso é uma parada que não pode, ele errou, porque ele botou sentimento em cima de um momento carnal, Uhum. entendeu? Foi isso mesmo. Tem que saber diferenciar as coisas, entendeu? Entendi. É amor ou é, você sabe, desejo carnal. Entendi. Ali era desejo carnal, a mulher era bonita, ele era bonito, beberam, entendeu? Aí ele gostou da coisa, o que ele fez? Vou levar embora, brinquedinho pra casa. Só que aí o brinquedo tinha dono, né? O problema é que o irmão dono do- era perigoso, E né? o dono tinha um irmão, né? É, isso. Mais bravo ainda, Aí juntou um doido com um rapaz maluco. com interesses. E aí, já né? era. Um homem com interesse, meu amigo. E corno. E já foi já, né? Hum. Menina, é isso mesmo. Ninguém segura não, Vitor. Bora, a gente tá aqui conversando sobre... Depois, calma, meu filho, essa perreira de peste, filho de rapariga. Você nem manda porra da mensagem no privado, fica pedindo pra olhar pé do Discord. Ah, mas já começou nervoso hoje, né? Dia de cassinância? Calma, eu tô bem. Então, somos mantenha amigos calma. aí, já Hoje eu sou amigo aqui. Pouco quando é dinheiro, hã? Sem briga. Sabe quando você briga, você zera? Fica calmo. Não, fica, eu tô... Estuda. Aí, ó. Tamo aqui, ó. Século arcaico agora. Tamo aqui, momentos gregos, entendeu? Um momento bonito, Uhum. entendeu? Fica tranquilo, tá? Dando aula. Não? Beleza, eu tô Estamos aqui, só aprendendo, assistindo. estamos aprendendo, meu amigo. Beleza? Tranquilo. Tranquilo, Tá, agora faça silêncio aí que eu vou ver o vídeo de novo. Beleza. Estavam estabilizadas pelas novas colônias, os gregos puderam se estruturar melhor, Uhum. criando assim as polis. Vou mandar o Essas link aqui pra são- você pra gente ver junto. né? Você é um cara que entende da história, que Grécia teve muita gaja, pô.
Eu não era vivo esse tempo, não. Não, mas você é o cara que entende, né? Você é o Sócrates, né? Do pessoal. Eu sei, caralho, que loucura. Ai, tomando no cu. Não sei nem o que você tá falando. Grécia foi Quem sabe sou eu. Deixa eu ver aqui apenas. Já ficou sabendo que os caras da Esparta eram do CrossFit, meu irmão? Que você é em Esparta com os caras tudo bolado, velho? Os caras dizendo que os caras davam cu e não sei o que. É por isso que dá aquele, Não é possível, tem aquele não. grito lá. Au! Au! Era os caras empurrando. Au! Au! Os caras agora. Meu irmão, velho, Jabu, é só ligar os pontos, meu irmão. Beleza, agora é fácil a gente falar. Entendeu? Se a gente falasse na frente deles, né? Aí os caras querem beijar na boca e subir caixa, meu irmão. Você ia virar mulher na mão dos Sem caras. porra nenhuma, rapaz. Vem aqui, minha azulzinha, vem. Se fuder. Vem pra cá que eu tenho um negócio bom pra você. Vem. Vem no AU aí que você tá fudido. O pior é que eu não tava pedindo Pix, não. Era pica mesmo. Vou botar aqui, ó. D. Pode dar pra ele não, né? E esses nobres Ué, foda que esse negócio. E esses nobres líderes tinham uma solução para o problema da escassez de terras. Bora expandir pelo mar Mediterrâneo e sair conquistando tudo. Só tem amiga aí, Dando né? início, sim, à segunda diáspora grega. Isso aí é o Os sinal gregos que é começam, foda, então, velho. a expandir pelos mares Jônico e Egeu, chegando ao sul da Península Itálica. Isso marca o fim do período homérico. Período arcaico. Agora que as tribos estavam estabilizadas pelas novas colônias, os gregos puderam se estruturar melhor, criando assim as Carioca, né? polis. Essas são cidades-estado gregas, como uma cidade que se autogoverna. Uma das principais características de uma polis é sua autonomia, no sentido político, econômico e militar. Elas eram autossustentáveis, ou seja, elas não dependiam uma da outra para sua manutenção. Mas por que os gregos não se uniram e se formaram numa só nação? Acontece que as montanhas no interior da Península Balcânica favoreciam o processo de isolamento geográfico dessas polis. Os vales eram isolados uns dos outros pelas cadeias montanhosas, e por isso esse crescimento das cidades-estado acontece em paralelo, sem contato entre si. Mas, como as famílias que formaram os gêneros vieram de um mesmo povo, os cretomicênicos, lembra? As diferentes cidades-estado acabaram apresentando uma mesma base cultural, ou seja, a mesma língua e religião. Mesmo que os eupátridas controlassem a maior parte das terras que formavam a polis, essas cidades tinham vários espaços públicos. É por isso que sendo tem o os mais famosos polyposition. deles os templos de Acrópole e Ágora. Na Ágora, era comum que se debatesse política e se ensinasse filosofia e outros conhecimentos. Sócrates foi o mais famoso filósofo frequentador da Ágora. Assim, em Atenas se desenvolveu a ideia de democracia e cidadania. Calma que a gente já chega lá. Atenas se desenvolveu muito próximo ao mar Mediterrâneo, e por isso sua economia girava em torno da atividade do comércio marítimo e portuário, ampliando o poder econômico da cidade naquela região. Foi lá onde nasceu a democracia. Eita, Demo porra, significa povo e cracia, governo, significando literalmente governo do povo. Essa ideia foi criada para tirar o poder político e econômico das mãos dos eupátridas, já que diversas outras classes sociais estavam surgindo em Atenas nessa época. E os comerciantes, pequenos proprietários de terra e camponeses também queriam participar da vida pública e das decisões políticas. Nossa, que inspirador, não é mesmo? Lindo, né? Não, peraí, eu não te contei tudo. Não. A democracia direta de Atenas não era direta para todos os povos. Por quê? Apenas cidadãos homens, livres e maiores de 18 nascidos em Atenas podiam participar da Assembleia Pública. Vou até perguntar ao meu amigo aqui, eu tenho um amigo meu chamado Luffy, que ele é um pouco bizarro. Você Um pouco? Você é ateniense? Mandei uma mensagem aqui pra ele, ver se ele realmente é, né? Porque bicho é foda, pô. Ninguém tratava ninguém bem, velho. Homens livres. O que eu diria que são homens livres? Cara, então, Jabu, aí hoje em dia tem muitos homens livres, né? Que assim, e nas más línguas, o pessoal chama de hétero sigiloso, né? Entendeu? Cara, eu quero que o Mevines mande. Isso é novo pra mim, bicho. Geral, velho. Mevines, pelo amor de Deus, eu mando no meu PV, cara. Que dificuldade de mandar mensagem no meu PV, desgraça!
Mas tem, Kevin. Porra. O hétero X louro tem. É o que mais tem. Uhum. O Vito é um. Deu o cu, viado. Não tá entendendo nada, velho. O Luffy não tá entendendo nada ali, velho. É claro. Mulheres, estrangeiros e escravos não tinham esse direito. Mano, bem-vindos. Tá, vai lá com o babão. Agora vamos falar de outra cidade-estado super importante lá na região da Lacônia. Vamos lá. Esparta. Eita, é aí, ó. Isso é que eu me importo. É aí, ó. Esparta. Isso aí, Jabu, é aí- crossfit, Aí tem velho. homem. Au! Aí tem homem. E os caras, bora, sobe caixa. Au! Vai lá pro canto da academia. Au! Vai, treinador, É. pega ele de quatro. Au! Uhum. Longe Fala na cara dele essas Mas, coisas meu aí. irmão, os caras vão me ameaçar e vão querer transar comigo, pô. A diferença é essa. Pode sim, Zé. Já falei que os caras iam te transformar em mulherzinha, viu? Oxi. O cara fala, venha pra cá. Azulzinha, vem Eu aqui, não tô minha Azulzinha. criticando, Você tá Pedroca, fudido. não estou criticando. Eu estou falando o que é que tava acontecendo. Jamais criticarei. Quem tiver o seu orifício rugoso, que guarde o que dê. Ou vá pra guerra, né? do mar, tendo como suas principais atividades econômicas o cultivo de cereais, a pastagem e a criação de animais. Uhum. Esparta apostava numa rígida educação militar, tendo como Aí, ó. base os valores guerreiros e obediência. E sua política era extremamente O cara treinava oligárquica. nua, que era pra Pros ficar mais rápido. espartanos, só um cidadão dotado de capacidade Agilidade! guerreira podia fazer Tira a parte daquela roupa que a gente sociedade. vai treinar. Ei, ó. Agora Só que um você já cidadão dotado, conhece os Vitor. nossos polis, vamos para o próximo período, o período clássico. Já no Só um século cidadão V, dotado ali, esse período é falou Tem que que ter marcado cuidado. pelo auge ateniense, Pegar essa quando ateniense Atenas um se espartano consolida da como a porra. polis mais poderosa de Legal. toda a península e se Bengala é transforma botar numa pra fuder cidade-estado Esparta. imperialista. Esse processo tem início nas Guerras Médicas, que foi um conjunto de guerras que caracteriza o conflito ateniense contra a Aí, invasão ó. persa. Mas por que médicas? Será que tinham médicos lutando nessa guerra? Não. O termo vem de medas ou medos, nome dado pelos gregos aos persas. É aqui mesmo, espreita. Era mais porque eles eram bem assustadores mesmo. Outra O cultura, objetivo dos persas nas guerras médicas era destruir a supremacia política, econômica e militar ateniense, ou seja, a hegemonia ateniense na região, e tomar posse sobre o mar Egeu. O conflito é um resultado direto da política expansionista de Atenas. Ela estava em busca de novos mercados, de mais terras férteis e mais prisioneiros de guerra, que seriam seus escravos. De início, Atenas se sobressai por conta de seu poder marítimo, vencendo em combate as tropas do imperador persa Dário I. Por umas 3 vezes o cara Com a ganhando. derrota de Dário, quem assume o Império Persa em seu lugar é Xerxes, que se acha um Pois é, verdadeiro criazão. Deus. Ó, Os Olha ele aí, ó. persas não desistiram Casa caiu, né? e decidiram de Coxinha novo cara procurar da treta porra. lá na região, e foram mexer logo com Esparta. Aí, ó. Aí eles se Mas fuderam, eles hein? esqueceram um detalhe. não, pera aí, não é começou do outro cara lá, os caras estavam brincando. Marrentos do jeito que são, se recusaram a se render a Xerxes e reuniram suas tropas para enfrentar o exército persa, que era Ele é homem, infinitamente maior em número que o exército espartano. A batalha é levada até o desfiladeiro de Termópilas, onde um corredor acaba se assistiu formando esse e a filme já, geografia Já, local acaba filmão. sendo vantajosa É aos bom, hein? espartanos, que E barram o o dois? avanço persa na 2 região. é do caralho também. Nessa E aí, fala de mesma Atenas, né? época, Atenas forma a Liga de Delos, que é uma aliança militar entre as cidades-estado lideradas por ela. Essa E aí, ideia Michael? surgiu depois deles perceberem que não seria possível vencer os persas em terra, a não ser que as polis se unissem por um ideal maior, que era defender a Península Balcânica do avanço persa e preservar a cultura cretomicênica. Mas tem que ser macho A mesmo pra fazer aquelas democracia coisas todas, né, ateniense Cátia? inspirava as outras cidades, Tem que ser que muito homem. acreditavam em seu poder de transparência. Muito homem, bagulho. Como A é que Liga de consegue Delos lutar vence, contra um cabra e o mundo desse grego desse é tamanho, finalmente cara? libertado Agora eu tô do cansado de avanço pular persa. caixa, calma, não posso E sentar. quais foram né? as consequências? Atenas saiu super fortalecida. Seu grande administrador era um estadista chamado Péricles. Péricles? Oxi, cantor? Péricles. Péricles? Péricles. Humor feminino, ignora, só, vamos embora. Péricles direcionou Atenas a um desenvolvimento cultural muito importante, além de transferir todo o tesouro ganho na guerra para o seu próprio domínio e tomar conta do exército da marinha da Liga, dando a si mesmo um poder inimaginável.
E o imperialismo ateniense estava em seu mais alto nível ao longo de um período de 20 anos, conhecido como Século do Ouro. Então, a partir do ano 431, aparece o impostor. Alguém se cansa desse imperialismo ateniense e se revolta contra Atenas, criando a Guerra do Peloponeso. O impostor era Esparta. Esparta fez aliança com os caras, pô. E os caras caras bonitos do outro lado. Esparta chega a se aliar até aos persas, pra você ver como eles estavam desesperados. Viu lá? Pelo que eu entendi, o meu querido e maravilhoso Jabâncio, Esparta tava ficando pra trás. Mas ele não gostava de ficar atrás, ele gostava de ficar na frente, né? Pra poder fazer o... Au! Au! Essa era Esparta. Crossfit, subir caixa, descer caixa e... Au! E assim seguiu. Vendo que os caras estavam na frente, ele não curtiu. Falou, caralho, velho, a gente não vai conseguir passar. Os caras têm tudo. A nossa base de alimentação tá um pouco fraca. Porém, a gente tem que ganhar desses caras. Como é que a gente ganha desses caras? Viram lá os caras da peça. Falou, caralho, os caras da peça... Bagulho, os caras da peça bem bonito, bem forte, gostoso. Dá pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Será que treinaram um pouco junto? Não sei, bateram chimas bem suave, quem sabe? Não sei, agachamento, né? Um agachamento trilouco. Aí fizeram um acordo, né? Pra chegar e falar, ó, a gente tem que botar pra fuder. Aí os caras em quem? Em Atenas. Os caras, rapaz, Atenas já fudeu a gente. Pois é, mas eu sou dos caras. E os caras não estão ligados que eu sou dos caras. Eu sou dos caras, mas eu também não sou dos caras. Eu sou de vocês. Se ligou? E aí, nesse vai e não vai, os caras falaram, fechado, assina esse contrato, assinaram o contrato, que tem a letra miúda, que ninguém viu letra miúda. Aí deu bom. Aí deu aquela confusão. Aí os caras falaram, rapaz, a gente tá precisando de você de novo. Aí os caras falaram, de rocha. Mais letra miúda e mais um contrato. E aí, deu o que deu. Obrigado, Birra. Então, Zerto. Esparta então derrota Atenas e o mundo grego se quebra em pedacinhos. E quem se aproveitou disso, dessa fragmentação toda? Os macedônios, primeiro através do Filipe e depois do seu filho, Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Filipe? Período helenístico. Pegou, né? Pera, a Grécia dominada? Quer dizer então que a Grécia não é mais Grécia? Cara, como monetizar isso, Giovanni? Continua sendo Tá Grécia. vendo aí, o filho da Mas puta? a partir Minha da origem invasão dos é grega. macedônios, ela passa a ser um império maior, o Império Macedônico. Achei. A partir da dominação de Alexandre o Grande, Os caras era mais coradinho, já. Estado deixa de Mais existir no branquinha. mundo grego. O sol não era tão Atenas, quente aquele Esparta tempo, e não. outros povos deixam de ter autonomia política. Eles soltavam econômica e pipa? Não militar. soltavam pipa, pô. As Entendi. conquistas macedônicas vão desde o mundo grego até o Oriente. Olha, E Tarinha. essa ideia de respeitar e integrar as diferentes culturas das regiões conquistadas Helenismo. por Alexandre resultaria naquilo que chamamos de helenismo, ou cultura helenística. E uma grande característica dessa era a difusão da cultura grega pelo Oriente e a coexistência cultural. Com isso em mente, Alexandre fundou a cidade de São Alexandria, Paulo. lá no Egito, e com ela uma super biblioteca com mais de 500.000 obras. Muitos registros fundamentais para a humanidade foram perdidos quando ela foi destruída. Como isso aconteceu, ninguém sabe. O que importa é que Alexandre bateu as botas com 32 anos e não deixou os sucessores diretos ao trono. O negócio dele Há era relatos orgia, pô. que quando ele foi questionado no seu leito de morte quem seria Ele tá o errado? herdeiro do Império Macedônico, O problema é que como Ele é que ele ia foi fazer disso. filho? Ele transava com a galera diferenciada, pô. Não tinha como fazer menino, entendeu? Tinha buraco que ele colocava? Onde ele gozava, não gerava criança, pô. Esse é o problema. Podia ver um buraco, já tava agachando. Pois é, não Caralho. tinha, tipo, tava fraco já, velho. O problema é esse, pô, onde ele leitava. Aí não tinha como, né? Aí pesou. mais forte. Então, claro que uma treta enorme começou entre sua família e líderes militares. E no final, o Império Macedônico se fragmentou todo, ficando em pedacinhos. E quem tomou proveito desse enfraquecimento? Os romanos. Mas isso é história para o próximo vídeo.